Havendo quórum regimental, declaro aberta a 11ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quero aqui cumprimentar e agradecer a presença dos colegas deputados Alex Brasil, Fabiano da Luz, Mauro de Nadal, Matheus Canorim, e também cumprimentar o mais novo integrante da nossa Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Ivan Nats, que substitui definitivamente o deputado Márcio Machado. Quero aqui também justificar a ausência do deputado Napoleão Bernardes e do nosso presidente, deputado Pepe Colasso, conforme ofícios destinados a esta Comissão de Constituição e Justiça. Submeto a discussão e votação das atas da 9ª e 10ª reuniões ordinárias da 2ª sessão legislativa, da 1ª reunião conjunta da 2ª sessão legislativa e da 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuídas previamente aos senhores deputados, membros desta comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado as atas acima citadas. Passamos para a ordem do dia, discussão e votação das matérias. Com a palavra o deputado Matheus Canorim para a apresentação dos relatórios dos projetos de lei sobre sua relatoria. Bom dia, deputados, nobres colegas. PL 0084/2025, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que declara de utilidade pública a Associação Balneário Camboriú de Voleibol, ABC do Voleibol, e altera a Lei 18.278, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito de Santa Catarina. A instituição apresentou toda a documentação de forma correta e, portanto, ante o exposto, no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça, eu voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto 0084 de 2025. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Projeto de Lei 0546, 2024, de autoria do deputado Volney Weber, que declara de utilidade pública o Rotary Clube de São Lugero, com sede no município de São Lugero, e altera a Lei 18.278, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Da mesma forma, a instituição também apresentou a documentação adequada e eu voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 0546 de 2024 na Comissão de Justiça. Em discussão, relatório de autoria do deputado Matheus Canorim sobre o PL 0546 de 2024, que declara de utilidade pública ao Rotary Clube de São Lugero, com sede no município de São Lugero, pela admissibilidade. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Concluídos os relatórios do deputado Matheus Canorim, eu passo agora a palavra ao deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados. É bom prestarem atenção. Todos que nos acompanham. Agora pode dar volume também. Eu começo aqui relatando o projeto 0006/2025, de autoria da deputada Paulinha, que cria o programa Fazer o Bem na Melhor Idade, destinado a incentivar o acolhimento de idosos que moram em asilos ou casas de convivência e da outras providências. Em sua justificativa, o autor argumenta que o programa será desenvolvido por meio de atividades culturais, educacionais, educativas, recreativas, esportivas, programas voluntariado, campanhas de conscientização e parcerias entre o poder público, organizações da sociedade civil e a iniciativa privada, sendo a proposta voltada à promoção da dignidade da pessoa idosa e ao fortalecimento dos laços comunitários em consonância com as políticas públicas de proteção e promoção dos direitos humanos. Sob o aspecto da constitucionalidade, verifique-se que a matéria tratada no projeto se insere na competência legislativa concorrente dos Estados, especialmente no que diz respeito à proteção e defesa da saúde, assistência social e proteção à infância e à velhice. Quanto à iniciativa legislativa, não se verifica vício, uma vez que a matéria não está reservada exclusivamente ao chefe do Poder Executivo. Diante do exposto, voto pela admissibilidade do projeto de lei 0006/2025. Deputado Fabiano da Luz vota pela admissibilidade ao PL 0006/2025,
que cria o programa Fazer o Bem na Melhor Idade. Em discussão. Senhor presidente, gostaria de pedir vistas em gabinete para verificar o visto de iniciativa. Deputado Ivan Nates pede vistas ao projeto de lei 0006/2025. Eu tenho dois projetos aqui, peço autorização de Vossa Excelência para fazê-los em bloco, porque são duas diligências. O primeiro é o 0063/2025, de autoria do deputado Lucas Neves, que institui o Programa Estadual de Climatização nas Escolas e dá outras providências, aplicável às escolas da rede pública estadual de ensino, com o objetivo de adequar as unidades escolares às condições climáticas do Estado, garantindo um ambiente adequado para o aprendizado. Eu lembro que eu fiz um videozinho no sol lá, falando da falta de climatização nas escolas, ainda bem que o deputado Lucas Neves levanta esse tema. Mas julgo, por respeito, ouvir o governo para que se manifeste sobre o projeto de lei, principalmente a Secretaria de Educação. E também, a mesma diligência para a Secretaria de Educação é ao projeto 65/2025, do deputado Júnior Cardoso, que institui o Programa de Intercâmbio Estudantil destinado aos alunos da Rede Pública Estadual de Ensino e dá outras providências, pelo qual o Estado ofertará de forma gratuita e supervisionada a alunos regularmente matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino, intercâmbio estadual e internacional. Eu lembro que da missão que nós fizemos na Coreia, o Recife tem uma parceria com o governo coreano e manda alunos para fazer estágios nas universidades, né? Então, muito interessante o projeto, mas eu também quero ouvir a manifestação do governo do Estado através da Secretaria de Educação. Então, os dois projetos, presidente, diligência, Casa Civil e a Secretaria de Educação. Pedido de diligência, deputado? Os dois. Os dois. 63 e 65. Então, o relatório do deputado Fabiano da Luz é pelo pedido de diligência ao PL 0063/2025, de autoria do deputado Lucas Neves, que institui o Programa Estadual de Climatização nas Escolas e dá outras providências. E também ao PL 0025/2025, de autoria do deputado Júnior Cardoso, que institui o Programa de Intercâmbio Estudantil destinado aos alunos da Rede Pública Estadual de Ensino e dá outras providências. Todos os dois requerimentos são dirigidos à Secretaria de Estado da Educação. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Aprovados os requerimentos. Por último, o PL 121/2025, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que é o rapaz aqui ao meu lado, que declara de utilidade pública a Associação dos Remanescentes de Quilombo de São Roque, de Praia Grande, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem título de utilidade pública, diante da competência atribuída ao colegiado. Promovi a análise da documentação instrutória e verifiquei que foram cumpridos todos os requisitos legais relativos à espécie, estando a proposição, portanto, apta à sua regular tramitação nesse Parlamento. Diante do exposto, voto pela admissibilidade do projeto 121/2025. Deputado Fabiano da Luz vota pela admissibilidade ao PL 0121, que declara de utilidade pública a Associação dos Remanescentes de Quilombo de São Roque de Praia Grande. Em discussão. Só para confirmar que aqui tem uma anotação que, a princípio, a ata da fundação ela precisava ser mais legível, estava complicada ali a leitura, e o CNPJ atualizado, pois o que consta ali é de 2018. Mas, nesse caso, eu acho que já cumpriram essas observações. Então, tudo bem. Obrigado, deputado Alex Brasil. Transfiro, então, agora a palavra ao deputado Mauro de Nadal para fazer o relatório dos seus projetos de lei que estão sobre a sua relatoria. Bom dia, presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Eu tenho 5 projetos para relatar nessa manhã. E, se Vossa Excelência e os colegas deputados permitirem, os 3 últimos eu farei em bloco, porque são projetos de utilidade pública. O primeiro deles é um requerimento de diligência ao projeto de lei 86/2025, de autoria do deputado Marcos da Rosa, dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas estaduais de Santa Catarina. Dada a relevância da proposta, especialmente em decorrência da gravidade e do impacto social dos recentes casos de violência escolar ocorridos no estado de Santa Catarina, particularmente nas cidades de Blumenau e Saudades,
torna-se imprescindível obter esclarecimentos técnicos sobre a viabilidade e efetividade das medidas propostas. E diante da importância do tema e com o propósito de subsidiar a análise da matéria, com fulcro no artigo 71, inciso 14 do regimento interno desta Casa Legislativa, estou requerendo diligência ao INTEGRA, que é o Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas, órgão de caráter fiscalizador, vinculado à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, instituído pela Lei 18.878 de 2024, que tem como objetivo discutir políticas de aprimoramento da segurança nas escolas das redes de ensino de Santa Catarina, com a finalidade de obter subsídios técnicos essenciais para a adequada apreciação desta comissão. Eu já fiz esse mesmo encaminhamento em 2 outras matérias, até porque, como o Integra está consolidando uma série de projetos que foi fruto de toda aquela ampla discussão que fizemos logo após o ocorrido lá no município de Blumenau, então é necessário que eles se manifestem, principalmente para nós entendermos se isso que está sendo objeto deste projeto já não está sendo contemplado em alguns dos encaminhamentos feitos pelo Integra. Então, esse é o pedido nosso de diligência. O deputado Mauro de Nadal requer diligência ao PL 0086/2025, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas estaduais de Santa Catarina. Em discussão. Apenas Deputado como uma Alex. sugestão ao relator, aqui a nossa equipe sugeriu fazer um apensamento ao PL 527 da mesa de 2023 e ao PL 0337 de 2023 da deputada Ana Campanholo. Fica a sugestão. Nós temos vários que tramitam nessa mesma linha, por isso que a gente está tentando ouvir o Integra, que é a presidência dessa casa que coordena todo esse trabalho, para justamente ver se depois faz um apensamento de todas essas matérias, resume em um só, ou deixa tramitá-los. Por hora, só a manifestação do Integra. No passo seguinte, a gente passa a fazer essa análise sugerida por Vossa Excelência. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo é o requerimento de apensamento dos projetos de leis 129/2025 ao projeto 118/2025. A autora desta matéria é a deputada Luciane Carminati, e o objeto institui a política estadual de enfrentamento à violência política contra a mulher de Santa Catarina. Analisando o teor dos artigos elencados no presente projeto de lei, verifica-se que este é conexo ao projeto de lei 118/2025, de autoria da deputada Dirce Eiderscheid, protocolado anteriormente ao que ora se debate. Em suma, os 2 projetos dispõem sobre política estadual de enfrentamento à violência política contra a mulher, guardam similitudes em seus artigos e, por essa razão, entende-se se tratar de projetos conexos. Do exposto, no âmbito desta comissão, nosso voto, então, é pelo apensamento do projeto de lei 129 ao projeto de lei 118/2025, por ser esse o mais antigo. O deputado Mauro de Nadal sugere o apensamento do PL 0129/2025, que institui a política estadual de enfrentamento à violência política contra a mulher em Santa Catarina. Em discussão. Senhor presidente. Deputado Ivan Nates. Como eu já estava um pouco afastado da Comissão de Constituição e Justiça, primeiro quero agradecer a oportunidade, já vou abrir a palavra para agradecer a oportunidade de estar de volta aqui nessa comissão que tive o prazer de presidir por algum tempo, junto com o deputado Titon, no meu primeiro mandato, e que me foi muito, muito interessante, e da qual eu aprendi muito, não só para a minha carreira profissional, mas também para a minha carreira jurídica como advogado. Então, uma honra para mim voltar para cá, para ajudar os nossos colegas a tomar as melhores decisões aqui nessa comissão. Em face do meu afastamento nesse período, eu consulto se esse projeto já tem parecer, o da deputada. Nenhum dos 2 tem parecer. Então, ele volta para ter um novo relator? Não, eu sou relator do projeto anterior. Então, ele está comigo e foi distribuído para mim esse projeto que tem o mesmo objeto. Então, eu estou tentando juntar os 2 para dar um parecer único. Mas o senhor não vai fazer um parecer agora, né? Hoje, não. Então tá. Obrigado, senhor. Só isso.
Mais alguém queira discutir? Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Os próximos projetos são 3 projetos que declaram de utilidade pública. O primeiro deles é o projeto de lei 108/2025, declara de utilidade pública a Associação Catarinense de Portadores de Fibromialgia e Amigos, com sede em Joinville, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Autor dessa matéria, o deputado Maurício Peixer. Próximo é o projeto de lei 107/2025, declara de utilidade pública a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Balneário Rincão, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. A autoria, deputado Matheus Cadorim. E o terceiro é o projeto de lei 131/2025, que declara de utilidade pública a Associação Esporte Clube Corinthians do Pantanal, de Florianópolis, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. A autoria deste projeto é o deputado Fernando Krelink. Não se vislumbra qualquer impedimento legal, constitucional ou regimental à tramitação das referidas matérias, sendo a iniciativa compatível com a competência legislativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para declarar entidade de utilidade pública, conforme estabelece o artigo 12 da Lei 18.269/2021, e, diante do exposto, voto pela aprovação dos 3 projetos de lei. Deputado Mauro de Nadal vota pela aprovação aos 3 PL 0108, 0107 e 0131/2025. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Aprovado. Pauta limpa do deputado Mauro de Nadal. Transfiro agora a palavra ao deputado Alex Brasil para fazer o relatório dos projetos de sua relatoria. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, assim como os demais nobres deputados aqui presentes e todos aqueles que nos acompanham nessa Comissão de Constituição e Justiça. Os primeiros 3 PLs aqui são devoluções de vistas, e peço autorização para que a gente possa votar em bloco esses PLs, sendo eles o 285 de 2021, de autoria do deputado Jair Comper, o 101 de 2023, de autoria da deputada Luciane Carminati, e o 005 de 2025, de autoria da deputada Paulinha. Esses todos já haviam um pedido de vista anterior, porém, foi verificado que não foram ouvidos órgãos de governo e organizações da sociedade civil diretamente afetadas pelo PL em questão, de forma que, com base a possibilitar um voto bem fundamentado quanto à constitucionalidade às pretensas leis em questão, faça imprescindível a realização dessas novas diligências. Deputado Alex Brasil solicita diligência aos PLs 285/2021, 101/2022, 2023 e PL 0005/2025. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Aprovado. Dando continuidade, os próximos 2 PLs, 0222 de 2024, de autoria do deputado Maurício Skudilac, e o PL 0245 de 2024, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, também peço autorização para votar em bloco, pois ambos foram pedidos de diligências e o PL retornou sem o cumprimento delas. Considerando a necessidade já expressa dessas diligências, faço um novo pedido de diligência a esses 2 projetos. Deputado Alex solicita diligências ao PL 222/24 e 245/2024. Em discussão. Senhor presidente, o que acontece nesse caso? Foram pedidos de diligências, não foram respondidas, não há agora foi pedido uma nova diligência, qual é a garantia de que essas diligências virão respondidas? Então, deputado Alex. A princípio, da minha parte, eu quero que elas sejam cumpridas, por isso que eu estou reforçando o pedido. Espero que elas voltem daí com o cumprimento Tem devido. como fazer um reforço da Dentro comissão, do prazo pelo regimental, respeito a... não respondendo, Vossa Excelência dará continuidade ao relatório. Perfeito.
Aprovado o pedido de diligência do deputado Alex Brasil. Próximo PL é o 0112 de 2025, de autoria do deputado Gessé Lopes, que veda a conduta do nudismo a céu aberto, inclusive em praias marítimas, fluviais, no âmbito do Estado de Santa Catarina, e estabelece outras providências. Vou ao relatório. Trata-se do projeto de lei de iniciativa do deputado Gessé Lopes, que busca proibir a conduta do nudismo a céu aberto, inclusive em praias marítimas e fluviais, no âmbito estadual, com previsão de multa no valor de R$ 5.000, duplicada a cada reincidência, sem prejuízo das sanções civis e criminais cabíveis, conforme o seu texto. Defende o autor que o projeto de lei em estudo é uma resposta urgente à crescente degradação da ordem pública e ao desrespeito dos direitos fundamentais dos cidadãos catarinenses, especialmente em espaços públicos. A proposição em pauta foi lida no expediente da sessão plenária do 1º de abril de 2025 e encaminhada a essa Comissão de Constituição e Justiça sobre a minha relatoria. O relatório. Ao iniciar a análise de matéria em questão, observa-se oportunamente a proposição em foco sobre os aspectos relevantes a esse colegiado, a saber, constitucional, legal, jurídico e regimental e de técnica legislativa. Destaca-se que o projeto de lei em foco tem como objetivo proibir a prática do nudismo a céu aberto, inclusive em praias marítimas e fluviais, no âmbito estadual, sujeitando os infratores à multa. Nesse sentido, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça, STJ, analisou o caso semelhante, qual seja a respeito da praia de Abricó, localizada em Grumari, no Rio de Janeiro, que permanece liberada para a prática do nudismo após o ministro Teoriza Vasques confirmar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A decisão reconheceu a legalidade de um ato administrativo que autorizou o nudismo na praia. Isso porque, em 1994, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente criou uma área específica para o naturismo em Abricó, demarcada com placas pela Federação Naturista Fluminense. Contudo, a ação popular contestou a autorização, alegando violação do artigo 233 do Código Penal e a privatização de um bem público. Inicialmente, a ação popular teve sucesso e o nudismo foi proibido, mas a decisão foi revista pelo STJ. Nesse contexto, observa-se que, ao invocar o direito constitucional à igualdade, mostrou-se mais razoável não proibir, porém, mas sim regulamentar a prática do naturismo em locais bem delimitados, buscando um equilíbrio entre a liberdade individual e a preservação da ordem pública. Quanto aos demais locais públicos mencionados, a proposição em análise tem-se que, no artigo 233 do Código Penal, já tipifica o crime de prática de ato obsceno em local público, ou aberto, ou exposto ao público, sob pena de detenção e multa. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque a gente realizou uma audiência pública nessa casa para debater justamente pontos que são relacionados a esse projeto. O que acontece? A gente recebeu aqui o Ministério Público, diversos representantes de órgãos do governo, do Estado, recebemos também diversos representantes das comunidades locais, principalmente porque o tema em questão na cidade de Florianópolis era a nossa Praia da Galeta, e a gente vem construindo um projeto de regulamentação a várias mãos, com todos os órgãos que compôs aquela nossa audiência pública, e eu acredito, então, que o encaminhamento vai se dar pela regulamentação, inclusive seguindo uma orientação que nós já temos aqui de jurisprudência do STJ. Então, por conta de tudo isso que está sendo exposto, com base nos artigos 72, inciso 1º, e 144, inciso 1º do regimento interno desse poder, voto pela inadmissibilidade do projeto de lei 112 de 2025. O deputado Alex vota pela inadmissibilidade ao PL 112/2025, que veda a conduta do nudismo a céu aberto, inclusive em praias marítimas e fluviais no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Aprovado o relatório pela inadmissibilidade. Próximo PL, deputado. Vamos agora ao último PL hoje de minha relatoria, o 109 de 2024, de autoria do deputado Ivan Nats, que revoga o inciso 6º do artigo 4º da Lei de número 16.292, de 2013, que institui o Programa de Apoio Social PAS e estabelece outras providências. Trata-se do projeto de lei de autoria do deputado Ivan Nats, que propõe a revogação do inciso 6º
do artigo 4º da Lei 16.292, de 20 de dezembro de 2013. O deputado autor apresentou emenda substitutiva global para adequar o presente projeto de lei às considerações e apontamentos feitas pelos órgãos de governo. Nos termos regimentais, compete a essa Comissão de Constituição e Justiça o exame do projeto de lei em comento quanto à sua admissibilidade à luz da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Analisando esses aspectos, entendo que o PL em análise está em consonância com a ordem constitucional vigente, em sintonia com o ordenamento jurídico brasileiro e não existe obstáculos para prosseguimento desse projeto no tocante à regimentalidade e à técnica legislativa. Ante o exposto, com base nos regimentos do artigo 72, inciso 1º e 15º, e também o artigo 144, inciso 1º, voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de lei 109/2024, com a sua emenda substitutiva global. O PL 109/2024, de autoria do deputado Ivan Nats, que revoga o inciso 6º do artigo 4º da Lei número 16.292, 2013, que institui o Programa de Apoio ao Social e estabelece outra providência. O deputado Alex Brasil vota pela admissibilidade com a apresentação de um substitutivo global. Em discussão. Presidente, eu ia pedir uma explicação para o deputado Ivan Nats, autor da matéria, mas acho que o deputado Alex Brasil já fez uma boa argumentação. Deputado Alex, há um ofício da PGE nesses autos que trata desse programa, que é de competência e iniciativa do Executivo, e há um vício de iniciativa, segundo a Procuradoria-Geral do Estado? Só para esclarecimentos. A princípio, eu entendo que essa anotação da PGE veio anteriormente à emenda global dele oferecida, não foi isso? E por isso foi superado. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Aprovado. Eu passo a palavra agora ao deputado Volney Weber. Eu tenho 3 PLs, mas vou fazer por último. Deputado Volney Weber, com a palavra o relatório dos seus projetos de lei. Muito bem, bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas deputados, a todos que nos acompanham, que se fazem presentes aqui no dia de hoje. Eu tenho o PL de número 471/2024, de autoria do deputado Lunelli, que dispõe sobre a apresentação pelo secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade de relatório atualizado quadrimestral com as informações dos indicadores de evolução e situação das obras nas rodovias estaduais de Santa Catarina e adota outras providências. Após o cumprimento de diligência requerida por este relator, retornam para a deliberação os autos do projeto de lei de iniciativa do deputado Antílio Lunelli, o qual pretende estabelecer que o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade deverá, em audiência ou reunião pública da Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a cada quadrimestre do ano em curso, apresentar um relatório atualizado contendo informações sobre os indicadores de evolução e a situação das obras nas rodovias estaduais. O autor justifica que a medida busca dar visibilidade e publicidade às informações relativas às obras públicas, além de colaborar com a função fiscalizadora do Poder Legislativo Estadual. Com esse breve relatório, passo ao voto. Compete à Comissão de Constituição e Justiça examinar as proposições sobre os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. No presente caso, embora existam considerações acerca da existência de plataformas eletrônicas já destinadas à publicidade das informações, a proposição, ora analisada, ela não inova quanto à obrigatoriedade de prestação de contas, função já intrínseca ao dever de transparência administrativa, mas tão somente propõe a sistematização da apresentação presencial periódica dessas informações perante o Parlamento. O comparecimento do secretário para apreciação de esclarecimentos não altera a estrutura interna da administração pública nem interfere na organização dos órgãos
do Executivo, limitando-se a disciplinar procedimento de caráter externo, ou seja, o dever de informar perante a Assembleia Legislativa. Ademais, não se observa a criação de novas atribuições administrativas, nem a fixação de encargos que imponham aumento de despesa ou alterem a estrutura organizacional do Estado, o que, se houvesse, poderia configurar vício de iniciativa. Cabe destacar que o dever de transparência é princípio constitucional consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, sendo obrigação do Poder Executivo prestar contas de sua atuação. A periodicidade da prestação de informações, inclusive por meio presencial, insere-se no legítimo exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo. A possibilidade de convocação de secretários de Estado prevista no artigo 336 do Regimento Interno da ALESC não inclui, mas antes reforça a viabilidade de legislação que regulamente de forma mais detalhada a dinâmica da prestação de informações periódicas. Dessa forma, entende-se que o projeto de lei de número 47.0471 de 2024 não apresenta vício de inconstitucionalidade formal ou material que justifique o seu arquivamento. Diante do exposto, então, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei de número 471/2024. Era isso, senhor presidente. O deputado Vonei Weber vota pela admissibilidade ao PL 0471/2024, de autoria do deputado Lunelli, que dispõe sobre a apresentação pelo secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade de relatório atualizado quadrimestral com as informações dos indicadores de evolução e situação das obras nas rodovias estaduais e adota outras providências. Em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, o deputado Ivanates. o que eu observo nesse projeto de lei é que nós já temos regulamentação própria para outros secretários no que concerne a prestação de contas das suas secretarias, principalmente na Comissão de Finanças, que é que mais recebe esses relatórios, a Comissão de Saúde, que também procede dessa maneira. A Educação e Saúde são os que mais... o relatório é apresentado por escrito. Nós temos regra própria no nosso regimento interno com relação à convocação de secretários. Tem uma instrução normativa própria no regimento interno que concerne a convocação de secretários para a reunião. E o projeto de lei, ao meu ver, ele faz um confrontamento com essa norma. Porque o que a gente faz aqui através do projeto de lei? A gente afasta aqueles requisitos da convocação do secretário ser pelo plenário da Assembleia Legislativa. E o projeto de lei ele faz com que o secretário obrigatoriamente tenha que vir à casa para fazer esses esclarecimentos, enquanto outros secretários não são obrigados, só basta apresentar o relatório semestral. Então, a princípio, e observando assim, bem em passant essa matéria, eu entendo que a matéria é inconstitucional, porque ela fere atributo exclusivo do governador do Estado e da organização interna da Assembleia Legislativa. Mas, como eu não tenho um voto por escrito para apresentar para Vossa Excelência, eu vou solicitar vistas e me comprometo a trazer um voto na próxima reunião nesse sentido. Mas já faço as observações que o voto deve ser apresentado nesse sentido. Obrigado. Pedido de vista ao deputado Ivanates. Gostaria antes ainda, se possível, contribuir. É um projeto que, tipo, o plenário ele pode fazer a convocação, né? Mas as comissões também podem. Porém, quando a comissão faz a convocação, é para um assunto específico. Aqui, acredito eu, e estou convencido de que a proposta do deputado Lunelli é simplesmente contribuir, colaborar, no sentido que o secretário venha de 4 em 4 meses aqui, prestar, né, esclarecimentos de como estão os trabalhos do governo, como está o andamento das obras. Inclusive, nós temos, muitas vezes, que marcar audiência com muita frequência, os deputados, na própria infraestrutura, para buscar esclarecimentos de como está essa obra, como está aquilo, que está parado, por que não anda, qual é o imbróglio, o que está acontecendo. Eu quero acreditar que até vai facilitar e dar um andamento melhor nas condições do trabalho do secretário de Infraestrutura e a sua equipe, uma vez de que ele vem uma única vez aqui, esclarece muita coisa, é um debate, uma reunião aberta, uma audiência pública, onde ele tem a oportunidade de
no corpo a corpo aqui, esclareceram o que está acontecendo, responderam algumas perguntas, tiraram e resolveram muitas dúvidas que nós temos no dia a dia. Então, não é um travamento, não é uma exigência para o secretário de um governo, mas é para um secretário de Estado, que é uma lei que, obrigatoriamente, ele vem de 4 em 4 meses aqui, prestar os seus esclarecimentos e fazer os encaminhamentos das informações e que tanto nós precisamos. Quero acreditar que vai evitar muitas e muitas audiências internas com deputados, prefeitos, vereadores, lideranças, que também nos cobram como e por que não anda ou como está os andamentos de tal obra. Então, eu penso que só vem a facilitar, esclarecer, contribuir para que nós tenhamos um Estado sempre cada vez mais transparente e também mais produtivo. Eu compreendo integralmente com o que falou o deputado Rony Weber, só que eu preciso ver como isso funciona nasquelas quadrimestrais da Secretaria da Fazenda, quando o secretário vem aqui, como é que isso é regulamentado, para dar uma legalidade para o processo, né? Já que a gente tem alguns pareceres de inconstitucionalidade dentro dessa matéria. Não é nem para barrar, nem para nada, por isso esse é o caminho adequado. Talvez o caminho possa ser outro. Então, é só essa a observação que faço, deputado Rony. Obrigado, deputado Ivan Nats, deputado Volney Weber. Pedido de vistas, então, ao PL 0471/2024, ao deputado Ivan Nats. Passo ao deputado Volney Weber para relatório do PL 0072/2025. Muito bem. Aqui, para votar em bloco, senhor presidente, o PL 72 e o 136/2025, ambos 2025, dessa possibilidade. Perfeito. O PL 72, de autoria do deputado Oscar Gutz, que proíbe o abate de equídeos diagnosticados com anemia infecciosa equina ou morbo, né, sem a realização de contraprova e o reteste do exame no Estado de Santa Catarina. Aqui eu requero diligência à Casa Civil para que traga manifestação da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC. E o PL 136, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que dispõe sobre a realização do pedido de medida protetiva online através da Delegacia Virtual da Polícia Civil de Santa Catarina, o qual requeiro diligência aqui à Casa Civil para que traga manifestação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Polícia Civil de Santa Catarina. Então, são 2 projetos com encaminhamento de diligência para as partes com o qual aqui citei. Em discussão, o deputado Volney Weber pede diligência à Casa Civil e à SIDASC ao PL 0072/2025 e a Casa Civil, a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública pede diligência ao PL 0136/2025. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação, aprovados os pedidos de diligências. Agora faço o relatório, 3 projetos sobre a minha relatoria. Eu vou pedir retirada de pauta ao relatório sobre o veto número, a mensagem de veto número 0823/2025 e passo ao relatório do PL 0025/2025, de autoria do deputado Lucas Neves, que declara de utilidade pública a Associação de Voleibol Feminino de Lages, AFOVEL, do município de Lages, e altera o anexo único da Lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Vou direto ao voto. Nesta comissão, cabe analisar a proposição quanto aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e da técnica legislativa, referidos no inciso 1 do artigo 72 e no inciso 1 do artigo 144 do Regimento Interno desse Poder, em especial atendimento à Lei Estadual 18.269 de 2021. Assim, procedendo à análise dos autos, constatei que a matéria atende adequadamente às determinações legais que regem a espécie, bem como aos demais pressupostos regimentais a serem
observados por este colegiado. Diante do exposto, voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de lei número 0025/2025. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Aprovado. Passo o relatório e voto ao projeto de lei número 0132/2025, que dispõe sobre a política estadual de bioinsumos, disciplinando a produção comercial e a produção para o uso próprio de bioinsumos na agricultura convencional, orgânica, agroecológica e outras finalidades agrícolas. Autoria do deputado Marquito. Eu vou tentar fazer de forma breve esse relatório aqui. O projeto de lei de número 0132/2024 do deputado Marquito, que pretende instituir a política estadual de bioinsumos com a finalidade de disciplinar a sua produção, desenvolvimento e utilização na agricultura convencional, orgânica, agroecológica e outras finalidades rurais. A proposição normativa determina, em síntese, que a realização de controle da conformidade das matérias-primas, ingredientes, insumos e produtos relacionados a bioinsumos pelo próprio estabelecimento produtor, a necessidade de registro de bioinsumos com fins comerciais e de sua dispensa no caso de uso pelos próprios produtores e a necessidade de alvará de funcionamento e licença para a operação de estabelecimentos de produção e comercialização de bioinsumos. A matéria foi lida no expediente na sessão plenária do dia 17 de abril de 2024, encaminhada a esta comissão. O deputado José Milton Schaeffer apresentou emenda modificativa ao projeto de lei a fim de incluir as atividades relacionadas à silvicultura no âmbito da política estadual de bioinsumos pretendida. Passo ao voto. Com efeito de acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa, esta Comissão de Constituição e Justiça deve examinar os aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa de projetos de lei sujeitos à apreciação do plenário. Reitero que o projeto de lei número 0132/2024 pretende fomentar a produção e o desenvolvimento de bioinsumos, bem como regular a sua utilização. Nos termos da proposta normativa apresentada, o bioinsumo é o produto, ou processo ou a tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana destinado ao uso em atividades agrícolas que interfira positivamente em plantas, organismos e substâncias derivadas. Vê-se que o tema da norma em proposição se inscreve, portanto, na competência legislativa da União e dos Estados, para instituir normas acerca da conservação da natureza, proteção do meio ambiente e produção e consumo. No âmbito nacional da Lei 15.070, de 2024, dispõe sobre os bioinsumos para uso agrícola, pecuário, aquícola e florestal, estabelecendo as diretrizes para sua produção, comercialização e aplicação. As medidas cautelares, infrações e penalidades aplicáveis ao descumprimento dessas normas encontram-se disciplinadas na Lei nº 14.515, de 2022. Desta forma, a política de bioinsumos, ora em análise, mostra-se alinhada ao marco regulatório federal vigente, respeitando os parâmetros legais estabelecidos em nível nacional. Nesse sentido, as disposições relativas aos bioinsumos previstas na proposta legislativa em exame revelam-se compatíveis com as normas constitucionais de abrangência nacional, encontrando amparo especialmente nos termos do artigo 218 e 225 da Constituição Federal. O primeiro estabelece o dever do Estado de promover o desenvolvimento científico, a pesquisa e a inovação tecnológica, fundamentos essenciais para o avanço da produção e uso de bioinsumos. Já o segundo consagra o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o dever de preservá-lo, o que se coaduna com a adoção de práticas produtivas mais sustentáveis e menos impactantes ao meio ambiente, como é o caso da utilização de insumos de base biológica na agricultura e na pecuária. Diante do exposto, com base no artigo 72, inciso 1 e 144, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, voto pela
admissibilidade ao projeto de lei número 0131/2024, com a emenda modificativa apresentada no evento número 3 do presente processo legislativo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Senhores deputados, não havendo Senhor mais... presidente, Também, senhor presidente. Deputado Mauro de Nadal. queria só fazer uma sugestão. Eu tenho percebido que o deputado Fabiano está um pouquinho deslocado. Sugeri a Vossa Excelência que distribua um pouquinho mais de projeto para ele dar uns pareceres na próxima sessão. Nesse presidente. momento, eu estou aqui como presidente ad hoc, como o nosso presidente está em Brasília, vou sugerir a ele essa sua solicitação. Presidente, o meu questionamento é qual foi o deputado que levou o Sargento Garcia para o meu município semana passada, que até hoje o povo não se encontra mais lá naquela cidade. Estão tudo perdido. Deputado Ivan Nats. Senhor presidente, primeiro queria registrar o protagonismo do deputado Mauro de Nadal, nosso encontro preparativo para a COP, que aconteceu em Belém na última semana. O deputado Mauro de Nadal representou extraordinariamente bem a Assembleia Legislativa, a participação da Assembleia Legislativa e até de Santa Catarina nesse evento importantíssimo para o mundo, que é a COP 30. Então, registro aqui o protagonismo de Vossa Excelência, as intervenções que Vossa Excelência fez junto ao Colégio de Assembleias Legislativas, que foram extremamente pontuais para que a gente pudesse fazer uma COP 30 muito segura e muito produtiva também. Faço esse registro aqui e agradeço em nome do meu partido e em nome da Assembleia Legislativa, porque fui testemunha do protagonismo de Vossa Excelência nesse evento. E, dito isso, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que a gente pudesse avançar no projeto da PEC do hino de Santa Catarina, novo hino. O que acontece? Em 2021, foi apresentado uma proposta de lei aqui na Assembleia Legislativa que permitia à Assembleia Legislativa estabelecer um concurso público para a escolha do novo hino. O projeto foi aprovado, passou em várias comissões e recebeu um parecer da Procuradoria da Presidência de que a matéria só poderia avançar diante de uma emenda constitucional. Então, o projeto parou para poder vir para cá, para poder discutir para poder apresentar, então, a emenda constitucional e avançar lá naquele outro projeto depois da emenda ser aprovada. E assim a gente está hoje. A gente está com aquele projeto parado, aguardando uma posição da Assembleia com relação à possibilidade de alteração de letra e música do hino de Santa Catarina através do concurso público, o protagonismo partiria da Assembleia Legislativa através de um concurso estadual. O que acontece? De ir lá para cá, a sociedade catarinense tem tomado atenção para isso, tem falado sobre isso, tem conversado sobre isso, eu tenho recebido muitas mensagens, obviamente, contrárias, favoráveis, faz parte do debate. E agora nós estamos com esse projeto aguardando aqui um parecer na CCJ com um voto de empate, né? O relator votando pela constitucionalidade da matéria e um voto contrário do deputado Fabiano pedindo pelo arquivamento. O que eu peço aos colegas deputados? Que a gente possa avançar com isso. Por quê? Porque o governo do Estado pretende lançar o edital. Ele vai criar um novo hino para Santa Catarina, chamado hino cultural. Então, a Assembleia Legislativa pode perder o protagonismo. Nós estamos só aguardando essa passagem aqui pela Assembleia, para daí, então, decidir o que vai acontecer aqui, porque há uma determinação, já uma deliberação do governo de criar um edital que vai estabelecer um novo hino chamado hino cultural para Santa Catarina, porque o governo apoia a proposta de substituição do hino, que não é uma novidade para ninguém, já várias assembleias legislativas já estão tratando disso, mudaram o hino em vários outros estados. Então, de fato, o que nós gostaríamos de pedir aos colegas da PEC? O que pediu o deputado Marquito no plenário dias atrás. O deputado Marquito disse: eu quero participar do debate, eu quero discutir isso na minha comissão, eu quero
discutir isso lá com a Fundação Cultural. Os deputados do PT, pelo que eu noto, assim, a rejeição vem mais da esquerda, dos partidos de esquerda. Então, os partidos de esquerda também querem discutir isso nas comissões deles. E há uma preocupação muito grande que o que vai acontecer? Se a gente rejeitar o projeto aqui, esse projeto vai ao plenário de qualquer maneira. Haverá um recurso ao plenário para discutir isso. E se a gente sepultar esse projeto, o que acontece? Nós deixamos deputados que querem discutir isso nessas comissões permanentes. E nós precisamos avançar. Precisamos ir para frente. Então, eu faço esse pedido à Vossa Excelência, claro, com todo o carinho que tem por Vossa Excelência, pelo respeito, pelo tempo que sei que Vossa Excelência tem, de o mais rápido possível a gente poder discutir essa matéria, até para permitir que as comissões possam também discutir, né? Existem outras comissões da Assembleia que estão aguardando o posicionamento da CCJ para poder fazer as suas pautas nas respectivas comissões. Eu, pelo carinho que tenho a Vossa Excelência, tomei essa liberdade de fazer esse pedido. Obrigado, presidente. Se o deputado Ivan Nates fizer mais um elogio, o coração grande do deputado Mauro de Nadal, acho que vai convencê-lo. Só uma questão. O senhor disse que, mesmo se for rejeitado aqui na Comissão de Justiça, ele vai a plenário por conta de um requerimento? Sim. A gente vai ao plenário, né? Faz o requerimento de revisão de voto da CCJ. Eu só fiquei feliz, senhor presidente, com a informação do deputado Ivan, porque a pesquisa da AND, a pesquisa que alguns deputados fizeram, deu mais de 80% contrários à mudança do hino. Então, a esquerda está dominando Santa Catarina. O que acontece? O que acontece de fato? De fato, é que a maioria das pessoas acha que isso não é importante. Então, elas votam achando que isso não é importante. Elas não votam contra ou a favor. Elas acham que isso não é importante. Mas existe uma grande parcela da sociedade, da qual eu me incluo, que eu acho isso importante. O hino catarinense foi abolido de todos os nossos eventos. Foi abolido das escolas, foi abolido nos eventos públicos, foi abolido em todos os lugares. Só quem canta o hino é aqueles que são pagos para cantar. É quando tem aqueles eventos da Assembleia que paga o pessoal para vir cantar o hino. Então, o hino ele perdeu toda a sua expressão. E com esse debate, ainda mais. Né? Então, o governo pretende trabalhar uma política da guarda dessa posição, e se não houver aqui uma autorização da Assembleia, ele vai fazer o novo hino. Então, acho que essa matéria ela tem que ser vista também sobre esse ângulo. Né? Mas eu acho importante a Assembleia Legislativa discutir isso. Isso parece uma pauta que não é importante, mas quando você pergunta para os catarinenses, eles discutem, conversam, falam, escrevem, se manifestam, e esse é o papel do parlamento, né? Fazer efetivamente as coisas serem debatidas. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais projetos a relatar, dou por encerrada a presente sessão. Obrigado a todos os participantes.